Será que ainda vale a pena a gente apostar na Revolut em 2026? Olha, o programa anunciou recentemente mudanças nas tabelas de transferências para o parceiro e isso causou um certo rebuliço no mercado. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona todo o ecossistema da Revolut, como que está acontecendo essa mudança nas transferências de pontos para os parceiros, se isso vai realmente impactar, e principalmente as armadilhas que ninguém te conta sobre esse programa para que você não perca dinheiro. Legal? Então fica comigo até o final do vídeo. Olá pessoal, eu sou o Gilvan Santos e nesse canal eu auxilio você a viajar com bastante desconto e ter experiências incríveis. Então, vamos lá! Então pessoal, já aqui na tela para eu fazer essa apresentação para vocês, quero que vocês me acompanhem e prestem bastante atenção. A gente vai falar então sobre a verdade da Revolut em 2026. Afinal de contas, ela é uma máquina de milhas mesmo ou é só uma cilada? Legal? Vamos lá! Então aqui, ó, já dando continuidade, bem, a Revolut veio ao mercado e acabou bagunçando um pouco o mercado das milhas porque trouxe algumas propostas muito interessantes. A primeira delas, né, é que você vai acumular os Heavy Points, que são os pontos que são gerados a partir do programa. Então, se lá na Latam você tem o Latam PS que geram as milhas da Latam, se lá na Smiles você tem os pontos da Gol, né, as milhas Smiles, aqui você tem os chamados Heavy Points, que são nada mais que os pontos que são gerados nessa Revolut. E ela está permitindo o acúmulo acelerado de até 3 pontos por dólar gasto. Mas eu vou explicar para vocês que isso tem uma grande diferença em relação aos outros cartões de crédito, às outras propostas que também oferecem, né, uma pontuação semelhante. E recentemente ela trouxe para o Brasil essa parceria com a Latam e com a Smiles, que ela não tinha antes, ela era mais focada nas companhias aéreas internacionais, tá certo? E, bem, ela também deixou de ser apenas uma ferramenta global no qual você permitia que você fizesse transferências com spread e IOF zero, né? Você tinha zero spread, zero IOF, ou seja, acabava encurtando bastante o custo que você fazia, que você tinha para fazer as transferências em dinheiro para várias moedas, e agora ela entrou como um player também nesse mercado de milhas e pontuações, que, assim, ficou muito interessante. E aí, assim, continuando, pessoal, o que acontece? Recentemente, a Revolut, ela anunciou uma mudança na questão da paridade das transferências para as companhias aéreas. Quando ela começou o programa, todos os parceiros, basicamente todos os parceiros, ela oferecia uma taxa de transferência, de conversão, né, de 1 ponto Heavy Point para 1 milha ou 1 ponto no programa parceiro. Isso, assim, de fato revolucionou. Mas só que quem acompanha o mundo das milhas sabe que esse tipo de coisa não dura muito. Eu acredito que tenha sido uma estratégia de marketing para ela se consolidar, para ela chamar a atenção. Tem vários influenciadores falando sobre isso, mas a verdade é que a economia, né, o dinheiro se impõe sobre tudo. E aí ela acabou fazendo algumas alterações recentemente nessas taxas de conversão. Então, por exemplo, aqui ó, na Turkish você passou de 1 para 1 para 2 para 1. A mesma coisa na Etihad, mesma coisa na Emirates, a mesma coisa na Flying Blue, que é o programa da Air France da KLM, e outras um pouco mais desconhecidas do público brasileiro, como a SAS e a China Southern. Então, assim, antes era tudo 1 para 1 e agora passou a ser basicamente 2 para 1 ou 1,5 para cada 1 ponto. Só que nesse caso aqui, pessoal, acabou que nem fazia tanto diferença. Por quê? Porque tanto a Turkish quanto a Etihad e a Emirates, né, que são algumas das 3 companhias maiores que fazem parte, né, dessa que tiveram essa taxa de conversão alterada, elas cobravam taxas de combustível muito pesadas para voos saindo ou indo para o Brasil. Então, no final das contas, acaba que nem era tão vantajoso assim. Já com os outros programas, você tinha a possibilidade de utilizar outros programas para fazer essa conversão de uma forma mais inteligente, de uma forma que te trouxesse um melhor custo-benefício. Por outro lado aqui, ó, nós temos a Fortaleza, que são o quê? Os chamados pontos ávios. E é aqui que está realmente a grande vantagem desse ecossistema dos Heavy Points. Por quê? Porque apesar de ela haver transformado a taxa de transferência para esses outros parceiros que eu expliquei para vocês, aqui no ecossistema da Avios, que envolve a Iberia, a British, no caso, né, a Qatar Airways, e também a Finnair, tem uma outra companhia low cost lá que é Vueling, lá na Europa. Então, esse ecossistema da Avios, ele continuou com essa taxa de transferência de 1 para 1, ou seja, nos outros programas que eu vou explicar para vocês, por exemplo, na Livelo, você tem a taxa de conversão de 3,5 pontos Livelo para você conseguir apenas 1 ponto Avios. E aqui a conversão é de 1 para 1. Então, assim, é realmente fantástico. É por isso que ele se tornou o programa com um maior valor agregado para os brasileiros.
assim, para que você consiga fazer essas transferências de uma forma extremamente vantajosa. Legal? Bem, e aí, qual é o poder desse ecossistema da Avios? Muita gente, né? Se você já é um milheiro um pouco experiente, você sabe que a Avios é um dos melhores programas para você poder viajar, por exemplo, para a Europa. Eles têm excelentes possibilidades de você entrar no continente europeu, a partir principalmente da Espanha, né? Do aeroporto de Madrid, viajando com a Ibéria, inclusive com classe executiva. Então, aqui, ó, no caso, você consegue transferir os seus Heavy Points tanto para a Ibéria, quanto para a British Airways, quanto para a Qatar. A transferência é gratuita e depois, até entre esses programas, como todos eles utilizam a mesma moeda, que no caso seria o Avios, você consegue fazer a transferência da Ibéria para a British, da British para a Qatar e para as outras parceiras, para outras companhias parceiras do ecossistema da Avios. E aí o que acontece, né? Veja, se você viajar dentro da Europa, existem taxas ali disponíveis para você viajar com Avios a partir de apenas 3.500 Avios. Para você ter uma ideia, só para você saber do que nós estamos falando, cada milheiro da Avios você consegue gerar na faixa de 52 a 55 reais. Em situações, já teve situações em que houve promoções que você fazia transferência bonificada e conseguia um milheiro lá na Avios de até 48 reais. Eu consegui viajar em 2024 para a Europa com essa taxa. Inclusive, eu fui de econômica e voltei de econômica premium. Foi uma baita experiência e, assim, o custo ficou muito baixo porque eu consegui o Avios a 48 reais. Então, você veja bem, se você tá aí, ó, 3.500 Avios, você consegue viajar para vários destinos internos na Europa. 3.500 vezes aqui, vamos fazer uma continha. Vamos lá. 3,5 milheiros vezes 55, se você pegar uma cotação assim razoável no Avios, você vai conseguir viajar entre vários destinos da Europa pagando 192 reais. Se você conseguir num preço mais assim aceitável, como eu conseguia, por exemplo, a 50 reais, né, você vai pagar 175 reais para você viajar em vários destinos dentro da Europa. E no caso de um voo aqui partindo do Brasil, ó, nós temos promoções a partir de 24.250, na verdade já havia promoções de 20 mil Avios. A econômica que eu fui para Madrid, eu paguei 20 mil Avios, né? Então aqui, ó, se você pagar 24 mil, vamos supor, 24,25 milheiros vezes 50 reais o milheiro, você vai pagar 1.200 reais numa passagem para a Europa, um trecho, o que é extremamente vantajoso, beleza? Se você duplicar esses valores aqui de ida e volta, ó, vezes 2, você vai pagar o equivalente a R$ 2.425, claro, mais as taxas de embarque. Mas ainda assim, o voo hoje para a Europa você não tá muito difícil de você conseguir abaixo dos R$ 3.500. Imagine que você vai viajar com a sua esposa, com a sua família, você multiplica essa economia para cada um desses passageiros e você vai ver que no final vai ficar imbatível essa economia. E quando nós falamos, por exemplo, para você viajar de executiva, aqui ó, São Paulo, Madrid, executiva 74 mil Avios, mas é possível a gente encontrar, se você pesquisar nos sites lá tanto da Ibéria quanto da própria Qatar, é possível você encontrar trechos saindo de São Paulo em executiva pagando 70 mil Avios. Então, se você paga aqui, ó, 70 mil Avios, né, 70 milheiros vezes 50, vai custar uma executiva para você viajar de São Paulo para Madrid por 3.500. Uma passagem dessa aí não vai sair, muito raramente fica abaixo de 8 mil reais, pessoal. Então, só aí você consegue perceber que é uma baita economia. Beleza? E você utilizando também o programa da Qatar, que permite que você vá lá para Doha, né, o aeroporto de Doha, existem também passagens executivas que você paga cerca de 70 mil Avios. E aí vai ficar nessa mesma faixa de preço, R$ 3.500, só que é para você voar na melhor executiva do mundo, que foi eleita uma empresa que foi eleita várias vezes uma das melhores executivas do mundo. E aí, pessoal, só para vocês também terem uma noção, né? O único concorrente no Brasil com esse acesso direto de 1 para 1, ou seja, com uma taxa de conversão de 1 ponto para 1 Avios, é o cartão Bradesco Centurion, que é um cartão extremamente restrito para pessoas de altíssima renda e cuja mensalidade vai custar cerca de 18 mil reais. Então, assim, não existe nenhum outro cartão que ofereça tanto poder para você acumular hoje as milhas na Avios, beleza? E aí, o que acontece, né? Como a Revolut veio para competir basicamente com a Santander, que é através do programa Esfera, né? O programa Esfera, que é aquele programa de fidelidade, foi criado pelo Banco Santander, e a Santander também tem os cartões dela que pontuam direto nesse programa da Esfera. Só que aqui, quando nós vamos fazer a comparação desses programas, veja bem, no cartão Santander Unique, que é um dos cartões Black, né? Um dos cartões exclusivos de alta renda do Santander, você vai acumular 2 pontos por dólar gasto. No Santander Unlimited, essa pontuação aumenta um pouquinho, né? Vai para 2,6
2 pontos, e no Revolut Metal, no plano Metal da Revolut, você vai acumular já 2,5 pontos. Só que o que acontece? Esse cartão Santander Unique, para você conseguir a taxa de isenção dele, né, a meta de isenção, você precisa gastar pelo menos R$ 7.000 para você conseguir. E ele vai conseguir isentar apenas 50% da sua anuidade. Se você for um cliente Select, normalmente quem é Santander Unique normalmente também já é cliente Select. Você vai conseguir os outros 50% de isenção atingindo os 100%. Só que para você ser cliente Select, você paga uma taxa mensal para ter esse benefício, tá? E aí o que acontece? A mensalidade do Santander Unique são R$ 83. Da Revolut são R$ 80, R$ 79,99. No Santander Unlimited, a mensalidade aqui vai ser R$ 115 frente aos 79. Você vai acumular mais pontos no Unlimited? Vai. Só que você vai ter uma meta de isenção, ao invés de 7 mil, você vai ter que gastar R$ 20.000 para você obter a isenção total da anuidade do Santander, sendo que aqui no Revolut você precisa de apenas 8 mil, no caso do plano metal, para você conseguir isentar 100% dessa mensalidade, dessa anuidade. Legal? E aqui também, é lógico, tem a questão das paridades para usuários. No Santander Unique e no Santander Unlimited, quando você faz ali a transferência da esfera, né, porque lembrando, esses cartões acumulam pontos lá na esfera, quando você vai transferir para você obter os Avios, você vai ter que transferir 2 pontos lá na esfera para gerar 1 ponto apenas lá no Avios. Sendo que no Revolut a transferência direta, a conversão é de 1 para 1. Então aí já significa uma grande vantagem, né? Esses 2 pontos aqui no final se tornam 1 ponto e aqui 2 pontos se tornam 1,6 pontos. Sendo aqui quando você acumula 2,5 pontos no metal, você transfere os 2,5 pontos viram Avios em 2,5 também. Beleza? E aí, ó, o que acontece, né? Para nós termos aqui uma visão assim geral da coisa. Olha só, dentro daquilo que eu havia falado para vocês, você gastou $1, você vai gerar no Santander Unlimited 2,5 pontos. Só que daí você vai converter na taxa de transferência de 2 para 1. O que acontece? No final, esse $1 viram 1,3 Avios. E aqui no Revolut Metal, você gastou $1, você gera 2,5 pontos. Como a taxa é de 1 para 1, você vai gerar 2,5 Avios finais. O que significa que para a diferença, você gastou o mesmo $1, só que aqui você gerou 1,3 Avios e aqui você gerou 2,5 Avios, ou seja, quase o dobro para o mesmo gasto. Então aí que ele está dizendo, ó, gera quase o dobro de gasto que o cartão mais exclusivo, com uma meta de isenção 60% menor. Lembrando que lá no Santander e um Unlimited, a meta de gasto são 20 mil e aqui são apenas 8 mil. Legal? E aí, o que acontece mais? Existem outros benefícios para você que utiliza o cartão ali da Revolut, que é, você tem acessos mensais inclusos à plataforma WeWork, que tem escritórios, né? O WeWork, para quem não sabe, é aquela plataforma de escritórios compartilhados, no qual você tem lá, eles oferecem toda a estrutura para você colocar seu computador e até computadores, impressoras, tudo, para você trabalhar. E também para você fazer reuniões de negócios, né? Então você tem, se não me engano, 2 ou 3 acessos, teria que pesquisar com mais calma, mas cada acesso desse custa R$ 200. Então se você paga R$ 80 ali na plataforma da Revolut, você já está ganhando. Outros benefícios, você tem também a NordVPN, aquela VPN muito famosa globalmente, né? Você tem, eu inclusive por ter aqui, né, o meu cartãozinho da Revolut, eu já utilizo a minha VPN para, enfim, para fazer as minhas pesquisas, para acessar sites que eventualmente eu não consigo acessar aqui do Brasil por restrição geográfica, né? Ou até situações que a gente nunca sabe, né? Às vezes a nossa justiça bloqueia, por exemplo, teve o bloqueio do X no passado e tivemos que usar VPN, enfim. Você também tem acesso ao Duolingo, uma conta gratuita no Duolingo no plano Premium, né, que vai te oferecer muito mais recursos, além desse Class Plus e outras Masterclass, que são aulas assim dadas por pessoas muito renomadas em várias áreas do conhecimento, bacana, tanto na área de música, na área de criação, na área de negócios, tudo isso aqui gratuitamente a partir do plano Metal. E você também vai ter acesso a 2 acessos às salas VIPs, a sala VIPs, né, via Dragon Pass, passando também usando o aplicativo do Visa Airport Companion. Então você tem acesso a qualquer sala VIP ao redor do mundo, né, tem 2 acessos às salas VIPs por ano, em várias salas VIPs em aeroportos ao redor do mundo. Além do que, você consegue fazer um câmbio até você pode fazer a transferência, né, fazer a conversão de câmbio de até R$ 10.000 mensais, sem você ter o spread cambial e sem também pagar o IOF, o que assim torna isso extremamente vantajoso para quem faz viagens internacionais. E aí dizendo, né, se você usa o WeWork uma vez ao mês, a mensalidade já vai se pagar sozinha. Infelizmente a WeWork não está presente em todos os lugares, mas nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ela está. Aqui em Curitiba ela tinha um escritório, infelizmente não tem mais. Tá? Então, agora nós precisamos falar a questão das ciladas envolvendo o cartão da Revolut. Pessoal, tem algumas ciladas sim, e nós precisamos estar bastante atentos, tá? O que acontece? O plano Metal,
ou mesmo o plano Ultra que você venha a assinar da Revolut, ele não vai garantir para você automaticamente crédito, um cartão de crédito para você utilizar. Então você, o simples fato de você assinar o cartão não vai garantir que você tenha já o seu crédito pré-aprovado. E aí você não vai ter um limite. Tá? E aí o problema é que você fica preso, você tem que pagar um pedágio de 3 meses para você poder cancelar. Por quê? Porque eles emitem esse cartão aqui para você, que é de metal, é um cartão inclusive bem bonito, né? Assim, é o primeiro cartão de metal que eu tenho. Eles fazem com que você fique preso lá por 3 meses assinando esses R$ 79,99 ao mês. Então, se você não utiliza nenhuma das outras facilidades que ele possui lá, como a WeWork, ou como, por exemplo, lá a NordVPN, você acaba sendo penalizado. E aí, sem você ter a função crédito, você fica pontuando apenas o débito. É legal você pontuar no débito? Tem vários cartões que não pontuam no débito? Só que a pontuação vai cair de 2,5 para apenas 1 ponto dólar gasto no plano metal. Então, se você acumulava 2,5, você vai passar a acumular apenas 1 ponto, que torna ele praticamente igual ali ao cartão Santander Unique, né? Que no final das contas acaba gerando apenas 1 ponto para 1 dólar gasto. Tá? Então aqui a regra de ouro é você não deve assinar o plano sem antes você verificar se você já tem um limite de crédito aprovado, tá? A partir do app. Bacana? Então tem que ficar bastante atento que essa é uma questão que pouca gente fala, né? A gente vê poucos influencers comentando aí, tá? Beleza? E para continuar também, nós temos a segunda questão, que é a armadilha do crédito com garantia. Como que funciona isso? Se você não tem o seu limite de crédito pré-aprovado lá na Revolut, você pode fazer um depósito em garantia e esse depósito vai servir para permitir que você gaste até o limite do que você depositar. Só que o que acontece, né? Você tem um limite de R$ 300 até R$ 10.000 para você fazer essa liberação de crédito. Só que esse dinheiro que você deposita lá, ele fica preso e não rende nada. Ele não tem nenhum por cento de rendimento do CDI. Então, o dinheiro que você deixa lá parado, ele não rende nada. Serve só para você sustentar o seu crédito na plataforma. E o problema é que quando você vai, se você precisar de algum momento resgatar esse dinheiro antes do necessário, você vai ter que cancelar toda a função do crédito no seu aplicativo, né? E para você reativar é um processo bem chato. Você vai ter que ligar para a Revolut, vai ter que explicar a situação, vai ser bem complicado para eles reativarem o seu crédito. Então você também tem que ter isso em mente. Se você fizer essa transferência para você ter um crédito antecipado, esse dinheiro praticamente vai ficar preso sem render nada. E se você quiser cancelar e reaver esse dinheiro, você vai ter dor de cabeça. E aí que entra aquela questão da sua gestão financeira. Você não pode usar a sua reserva de emergência como garantia na Revolut, porque isso aí envolve o chamado custo de oportunidade. Ao invés de você ficar ganhando dinheiro na renda fixa, você pega aquele dinheiro que está rendendo e vai colocar na Revolut só para você ter um crédito e acaba não tendo a rentabilidade. No caso aí, 1% sobre R$ 10.000 que você deixe lá, né? E 1% hoje a taxa de juros aí que você consegue facilmente no CDB, você está deixando de ganhar R$ 100 por mês só para você manter esse crédito em garantia. Tá? E o outro problema também é o seguinte: quando você assina o plano Ultra da Revolut, que é o plano que custa R$ 250, né, R$ 249,99, para que você tenha a anuidade isenta, a mensalidade isenta, você tem que gastar R$ 30.000 no mês. Então, assim, fica muito complicado. E complica ainda mais por quê? Porque nós vimos que o limite máximo permitido na garantia é de 10 mil. Lembra, ó, é de 300 até 10 mil. Então, ó, se você só pode depositar 10 mil, significa que você vai ter que fazer gastos de 10 mil, pagar a fatura antecipadamente e ficar colocando mais créditos várias vezes ao mês para você conseguir essa isenção. E aí tem algumas situações que quando você faz isso acaba gerando bugs lá no sistema deles, né? Que você fica você usa e você deposita, você usa e você deposita. Em algumas dessas situações, pode ser que o crédito que você gastou lá não necessariamente acaba se convertendo em pontos por uma questão de problemas entre os sistemas. Já há casos, se você pesquisar aí, de que as pessoas que tiveram essa questão de transferir várias vezes, né, para poder isentar, não conseguiram computar todos os pontos que foram acumulados. Então tem que ficar bem esperto quanto a isso, né? E aí, outra coisa é que gastos com anúncios, ads, não pontuam. Então, se você trabalha numa agência de marketing, você é um grande empresário e quer usar o seu cartão da Revolut para pagar o Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, enfim, esses pontos que você acumularia lá, né? Eles não vão ser convertidos em pontos nas plataformas. Você não consegue converter em Have Points. Não vão pontuar absolutamente nada. Outro problema é que a Revolut também não vai emitir cartão adicional para os seus para as pessoas com quem você convive, enfim, né? Ela não vai emitir cartões adicionais, isso vai acabar limitando o seu acesso, por exemplo, às salas VIP.
E aí, o que acontece, né? Outro problema, assim, se você fizer a utilização do cartão de crédito, né, da Revolut, em lojas ou restaurantes fora do Brasil, qualquer outro estabelecimento comercial fora do Brasil, você vai pagar um spread cambial de 1,99% a 3%, dependendo do plano que você tiver. E isso vai acabar inviabilizando esse ganho que você tem com a mensalidade. Você vai pagar também o IOF no cartão de crédito. Tá? Fica bem custoso se você usar a função crédito fora do Brasil, o que vai acabar destruindo qualquer lucro ou benefício que você tenha gerado pelas milhas naquela compra, né? E aí, como é que você faz para você driblar esse problema? Então aí você precisa então utilizar o que eu chamo de fluxo inteligente ou o famoso pulo do gato, né? Então, o que vai acontecer? O primeiro passo aqui é você fazer o aporte, você vai fazer o aporte lá na Revolut em reais via Pix, da forma que você faria normalmente para você abastecer sua conta, e aí você vai utilizar da sua disponibilidade lá na Revolut, né, para você fazer essa transferência com custo zero de spread e também de IOF. Então, por exemplo, se você tem lá o plano metal, a sua cota vai ser de 10 mil reais por mês. Você coloca o dinheiro na sua conta, você faz a conversão para a moeda que você deseja ali, então seja o dólar ou o euro, e aí quando você for fazer a viagem internacional, você for fazer o pagamento, não utilize a função crédito, você vai utilizar a função débito global, que vai permitir que você ainda pontue e acumule um heavy point por dólar gasto no débito, né? E você vai conseguir um câmbio mais barato, gerando ainda milhas, beleza? Então não se esqueça, jogue o dinheiro na sua conta via Pix, converta esse dinheiro para a moeda que você deseja até o limite que a sua conta permite, que você fez a sua assinatura, e na hora de fazer o pagamento você faz no débito ao invés de você usar o crédito, para que você não pague aquelas taxas exorbitantes que nós falamos, mais o IOF, tá? E aí, pessoal, para quem serve então a Revolut, se eu for te dar para vocês o veredito final, baseado na minha própria experiência, eu que sou um viajante, eu que gosto de viajar, acumulo pontos, tenho uma certa expertise nessa área. Se você é como eu, um viajante estratégico, né, que tem um gasto de 8 mil reais ou mais no cartão de crédito, vale muito a pena, né, porque você vai realmente conseguir acumular aves que vão permitir, com esse gasto de 8 mil por mês, fazer pelo menos uma viagem em classe executiva. Você também, se você tem a possibilidade de utilizar plataformas como a WeWork, se você usa salas VIP, você tem 2 acessos lá a partir da Revolut, né? Também tem o benefício lá do NordVPN. Eu, a partir do plano que eu tenho lá do Metal na Revolut, eu fiz a assinatura, vinculei as contas, é bem fácil. Eu consigo utilizar o NordVPN, que é excelente. Legal? Então, se você tem essas possibilidades, além das outras que eu falei para você, daqui, eu acredito que vale a pena, né? Essa questão de você conseguir as conversões sem IOF e sem também pagar o spread, são coisas que no final das contas acabam valendo muito a pena, então é recomendável você assinar se for esse o seu caso. Já se você é um tipo de turista econômico que você não tem um gasto, sei lá, tem um gasto de 2 mil reais por mês no crédito, você não vai conseguir acumular muitas milhas, né? E aí vale a pena mais para você ter como uma conta global no qual você faz o câmbio barato e consegue a proteção contra taxas altas e também o IOF. Mas aí lembrando também que você vai ter um limite menor para você fazer essas conversões aí, não é igual no plano metal, que são ali até 10 mil por mês, se não me engano até 2 mil reais, né, que você pode utilizar, beleza? Perdão. Então, pessoal, aí nós estamos terminando o nosso vídeo, mas não sem antes eu pedir para que você tenha deixado seu like, se você não se inscreva, que você se inscreva e fazer um convite que vai te trazer um benefício. Olha, muito legal isso aí para você também. Se você assinar, se você utilizar, se você fizer a sua ativação lá na conta da Revolut através do QR Code que está disponível na tela, você vai conseguir uma vantagem de até 3 mil Heavy Points, vai depender do momento em que você fizer. Então, quanto antes você fizer, mais chances você tem de acumular uma boa quantidade de Heavy Points gratuitos, tá? Para isso, basta que você faça, então, a conta gratuita ativada, utilizada pelo link oficial que eu estou colocando aqui. Você vai ser direcionado lá para Revolut, legal, sem nenhum problema, tá? Você pode ativar o programa dentro do app antes de fazer qualquer compra, então você precisa lá no app fazer a ativação do seu cartão de crédito e também fazer a ativação dos Heavy Points. E quando você utilizar e acumular um gasto de 150 reais no débito ou no crédito, você vai conseguir liberar esses pontos bônus, tá certo?
pena. Então corre lá, segue, escaneie meu QR Code, seja direcionado, baixe o app, faça a sua ativação e já comece a se beneficiar dessa plataforma incrível que vai permitir que você conquiste várias viagens aí ao longo em que você se mantiver parceiro. Beleza? Fica lá o convite, ó. Espero que você tenha aproveitado. Curte esse vídeo, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.